Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz do Senhor. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Tenho certeza que você será tremendamente abençoado através desse estudo, onde nós vamos falar um pouquinho sobre a vida e obra de Jesus. Em primeiro lugar, nós vamos falar que Jesus é a porta, o caminho e o alvo. O texto sagrado diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, compreendemos um pouquinho como é que Jesus é a porta, o caminho e o alvo de todo ser humano. Em primeiro lugar, nós vamos aprender que quando Adão pecou, né, Deus providenciou através do primeiro sacrifício, um sacrifício que foi feito logo após a queda do homem, a solução para a nudez, ou seja, aquele estado de vergonha, revelado pelo pecado do homem aqui no sentido de ser humano, Adão e Eva que haviam acabado de pecar. Vemos também nesse ato divino um princípio que seria um tema recorrente em toda a Escritura. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ou seja, um sangue, seja de animal no Antigo Testamento, ou de um ser humano perfeito, no caso, na pessoa de Jesus, sem derramamento de sangue não haveria remissão, ou seja, perdão de pecados. Nós vemos aqui no texto bíblico que o esforço do casal, tentando se cobrir ali com as folhas, né, de alguma árvore ali, não havia sido suficiente para Deus. Assim também como as nossas obras não são suficientes para nos salvar. Da mesma forma como aconteceu com Adão e Eva lá no Gênesis, no Jardim do Éden, a solução segue vindo de Deus para o homem. Jesus é a resposta do amor de Deus a toda a humanidade. Jesus foi chamado profeticamente, né, através da boca de João o Batista, o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João Batista viu Jesus vindo na sua direção, ele disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Paulo também, lá na segunda epístola, quando ele escreveu aos Coríntios, ele traça um paralelo entre Adão e Cristo. O primeiro Adão falhou, tropeçou, errou. O segundo Adão restaurou, salvou, redimiu, justificou os seres humanos, chamando sempre Jesus de o último Adão, do segundo Adão. Se Adão não pecasse, né, ao crescer e multiplicar, cumpriria então o propósito de Deus na terra. Mas ao pecar, Adão e Eva e toda a sua geração se tornaram inúteis e não poderia mais ser modelo de uma grande família que Deus desejava, a família do nosso Deus. Então, por esse motivo, o Filho de Deus, Jesus de Nazaré, foi enviado para que, como homem, ele se tornasse um novo modelo de ser humano e a partir dele surgisse os regenerados, uma nova geração de homens e mulheres transformados pelo poder de Deus, cheios do Espírito Santo. Então nós vemos aqui, querido, que Jesus não é apenas o Salvador esperado por judeus e cristãos. Jesus disse sobre si mesmo que ele era a porta e também o caminho. Paulo o define também como nosso alvo. Ele diz: o nosso alvo é Cristo, o prêmio que deveríamos conquistar, da mesma forma como fomos conquistados pelo próprio Jesus de Nazaré. Então, aprenda isso, meu irmão. Jesus não veio trazer uma nova religião, nem uma nova filosofia. Ele veio trazer ele mesmo, a sua pessoa bendita. Ele é o alfa, ele é o ômega, ou seja, ele é o princípio, ele é o fim, ele é a vida, e a vida eterna é esta, João 17:3, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a teu filho Jesus, a quem tu enviaste. São palavras que saíram da boca de Jesus de Nazaré, relatada pelo evangelista João, no capítulo 17, versículo 3. É um resumo do que é a vida eterna. Conhecer o Papai Celestial, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e conhecer Jesus de Nazaré como nosso Senhor e Salvador pessoal. Esta fé em Cristo é a fé que nos salva de uma vida alienada, longe, separados de Deus, bem como as suas consequências nefastas. Esta fé não vem de nós, irmãos, vem do próprio Deus, pela operação do Espírito Santo de Deus. E vamos receber e crer nas verdades contidas na palavra de Deus, que testificam desse Filho de Deus, Jesus de Nazaré. Outro destaque que nós trazemos é a vida e obra do próprio Jesus Cristo. Em primeiro lugar, o Filho, Jesus é o Filho
do Deus eterno. Jesus é o Filho do Deus eterno. Está lá em João 1, de 1 a 3. O texto sagrado nos diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus, por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, antes de nascer em Belém, o Filho de Deus já existia, sempre eterno, e já era o Criador de todas as coisas, como o Verbo de Deus, ou seja, a ação amorosa de Deus em favor dos homens. Ele foi o Verbo com o Pai, desde o início, desde antes de todas as coisas. Por meio dele, ou seja, por meio de Jesus de Nazaré, todas as coisas foram criadas nos céus e na terra. E devemos reconhecer que Jesus é Deus. Portanto, Jesus é eterno, assim como o Pai e o Espírito Santo também são eternos. Segundo lugar, tornou-se homem. Jesus tornou-se homem. João 1,14, o texto sagrado diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Filipenses também, capítulo 2, de 5 a 8, o texto sagrado diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, ou seja, Jesus de Nazaré, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Que coisa tremenda o que diz Paulo no texto de Filipenses, capítulo 2. O que nós podemos concluir com tudo isso, meu irmão? O Filho de Deus foi e é e continua sendo um ser eterno. Ele deixou a sua habitação divina e veio habitar entre os homens. Encarnou no meio de nós. Quando a palavra de Deus diz que ele se esvaziou, se auto-esvaziou, é o que a teologia chama de kenosis, o auto-esvaziamento do Cristo, significa que ele, de criador, fez-se, ou seja, se tornou como uma das suas criaturas em forma humana. Por isso, então, devemos confessar que Jesus veio em carne, ou seja, encarnou, não é reencarnou, ele encarnou, isto é, se fez homem assim como nós e continua sendo homem, tendo uma natureza humana lá no céu, ao lado do Papai Celestial. Terceira verdade que nós aprendemos através da palavra de Deus: a sua vida foi perfeita e irrepreensível. Vou repetir: a vida de Jesus foi perfeita e irrepreensível, o terceiro princípio que nós aprendemos. 1 Pedro 2,22, o texto sagrado diz: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca. Ou seja, Jesus passou pelas mesmas tentações que passamos, as limitações humanas. Como homem, em suas limitações, em suas fraquezas, poderia sim ter pecado, mas ele nunca pecou. A razão disto não é porque ele era divino. Devemos lembrar que Jesus se esvaziou, mas porque sempre decidiu espontaneamente fazer a vontade do Pai. Jesus, o Filho do Homem, teve que aprender a obedecer e foi obediente até a morte de cruz. O Pai ali manifesta do alto dos céus o seu contentamento com o Filho, seu Filho amado, Jesus de Nazaré. Mesmo antes dele iniciar aquilo que chamamos de seu ministério terreno na terra. Quando ele diz em alta voz, no batismo de Jesus, Deus dos céus diz: e eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Ou seja, que me gera prazer, que me gera alegria no coração. Ele ainda não tinha feito nenhum milagre. Então, qual seria o motivo da alegria do Pai? E a resposta é a obediência de Jesus. Nada alegra mais o nosso Papai Celestial do que a obediência dos seus filhos, dos filhos de Deus, irmãos de Jesus. Será que você tem agido parecido com Jesus? Será que você tem sido obediente ao Papai Celestial? O quarto princípio que aprendemos é que a sua obra foi tremenda e grandiosa. A obra de Jesus foi tremenda e grandiosa nessa terra. Lá em Atos 10, 38, o texto sagrado diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte,
fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Vou repetir, Deus era com ele. Assim como Deus vai ser com você, na medida em que você caminha com Jesus, na medida em que você caminha em obediência, graça diante de Deus. Jesus, aconteceu isso com ele, muitos milagres, prodígios, sinais. Jesus fez entre os humanos, entre os seres humanos, nessa terra. Ele pregava e ensinava com muita graça, com muita unção, curava enfermos, expelia demônios, ressuscitava mortos, mas não pela sua força, sempre na dependência do poder do Espírito Santo de Deus. E você, meu irmão, que está me assistindo hoje, será que você reconhece que depende da força e do poder do Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito que operava em Jesus, que é operar também na sua vida? Até Jesus ser batizado e receber o Espírito Santo, Jesus era uma pessoa comum, conhecido apenas como filho do carpinteiro José. Aí entra o quinto ponto. Jesus morreu pelos nossos pecados. Jesus morreu pelos nossos pecados. Lá em Isaías 53, de 5 a 6, o texto sagrado diz: mas ele, Jesus, foi transpassado pelas nossas transgressões e foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você foi sarado. Você vai ser liberto. Você vai ser restaurado. Todos nós, diz o texto sagrado, continua dizendo, andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Você consegue imaginar essa cena? Todas as iniquidades de todos os tempos, de todas as eras, de toda a humanidade caindo sobre o corpo pendurado na cruz do homem perfeito, do justo que morreu em favor dos injustos, Jesus de Nazaré. Aí nós também lembramos das palavras de Paulo, lá em Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Também lembramos das palavras de Paulo em 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele, ou seja, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, esse Deus maravilhoso, esse Jesus precioso. Então, amados, debaixo de tudo isso que nós estamos falando, quando Adão pecou contra Deus, a consequência foi a morte espiritual. E também trouxe junto com ela a morte física, a perda da vida e da comunhão com Deus. E como todos os que nascem em Adão, naturalmente, como homens e mulheres, seres humanos, herdam também as consequências do pecado, a natureza pecaminosa, a natureza carnal, adâmica. Mas quem é que poderia pagar esta sentença e resgatar todos os pecadores que colocam a sua fé, sua confiança e se arrependem? Quem é que poderia pagar essa sentença e resgatar todos os pecadores? Só um homem santo, Jesus de Nazaré, o justo, vivificador, Jesus Cristo. Ele morreu no lugar do homem e tomou o nosso lugar na cruz do Calvário. Agora nós podemos compreender por que era necessário Jesus derramar o seu precioso sangue e morrer por nós na cruz do Calvário. Um exemplo é a consequência do pecado. O homem ofendeu a santidade de Deus e provocou a sua ira. Qual é a solução para essa problemática? A morte de Jesus foi propiciatória, ou seja, substitutiva, e aplacou a ira de Deus que cairia sobre nós, é o que diz Romanos 3:25. Qual é a consequência do pecado? O homem está condenado ao castigo da morte eterna. É o que diz Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A solução para o pecado é que a morte de Jesus foi um sacrifício eficaz, isto é, ele se deixou ser castigado, punido, moído em nosso lugar, tomando sobre si a morte eterna que cabia a cada um de nós. É o que diz Efésios 5:2. Qual é a consequência do pecado? O homem se torna escravo de Satanás através do pecado, Efésios 2, de 1 a 3. Mas qual é a solução de Deus para isso? A morte de Jesus traz a redenção aos seres humanos que se arrependem e colocam a sua confiança em Jesus de Nazaré. Ele, Jesus, nos resgatou da escravidão de Satanás e do pecado, é o que diz Romanos 3:24.
Qual é o problema do pecado? O homem perde a comunhão com Deus. Está lá em Isaías 59, 2. Existe um abismo, um muro de separação entre o homem e Deus por causa das iniquidades e dos pecados. É o que diz Isaías 59, 2. Mas qual é a solução de Deus para isso? Em Cristo Jesus, é que a morte de Jesus foi reconciliadora. Isto é, ele restaura a comunhão com Deus, segundo Coríntios 5, 18 a 20, é o que nos ensina o texto sagrado. Olha que coisa maravilhosa que Jesus fez por mim e por você, irmão. Então, como já houve a morte de Jesus, o sacrifício, a propiciação, a redenção, agora Deus reaproxima homens e mulheres dele e faz com que o homem goze, desfrute novamente da sua amizade e do seu amor. Tomara que você esteja nessa posição em Cristo, de nova criatura, de convertido, de regenerado, desfrutando novamente aquilo que o homem havia perdido lá no Éden, no Gênesis, da amizade e do amor do Papai Celestial. Na cruz, Deus equilibrou perfeitamente a sua justiça e o seu amor. Aí entra um sexto princípio que nós temos que aprender sobre a vida e obra de Jesus, sobre Jesus como a porta, o caminho e o alvo de todo crente. Jesus ressuscitou, é o que diz Atos 2, 24. Ao qual, porém, diz o texto sagrado, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível fosse ele retido por ela, ou seja, pela morte. O Evangelho, amados, não proclama que a obra de Jesus terminou com a sua morte e sepultamento ali numa tumba. Não, ele ressuscitou, diz o texto sagrado. A ressurreição prova que ele veio realmente do Pai Celestial, falou da parte do Papai, e que ele era o que dizia ser, o Filho de Deus, o Filho do homem, o Salvador e Senhor de todos nós. A ressurreição de Cristo também é o fundamento da esperança, da nossa ressurreição com Jesus de Nazaré. E aí vem o sétimo ponto. Jesus foi exaltado. Lá em Atos 2:36, o texto sagrado diz: esteja absolutamente certo, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Filipenses 2 também, de 9 a 11, no finalzinho daquele trecho do alto esvaziamento de Jesus, da humilhação do Cristo, que deixou a glória e veio habitar no meio de nós, se encarnar. No finalzinho desse trecho, Filipenses 2, de 9 a 11, o texto sagrado diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, que está em cima dos céus, debaixo da terra, para que, acima de todo nome, para que o nome de Jesus de Nazaré se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Oh, glória! Louvado seja o teu nome, Jesus, Senhor e Salvador do meu coração, da minha alma, espero que da sua também. Porque Jesus se tornou homem e realizou toda a vontade do Pai. Ele foi obediente até a morte de cruz. Por causa disso, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Deus o constituiu Senhor e lhe deu toda a autoridade, todo o domínio sobre todas as coisas. Ele é o cabeça da igreja, ele é o centro de todo o universo. Por isso devemos confessá-lo como nosso Senhor, reconhecer as suas próprias palavras. Lá em Lucas 6,46, o texto sagrado diz: por que me chamais de Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Então, irmão, obedeça aquilo que Jesus diz através da sua palavra. A obediência é a verdadeira expressão de sujeição ao Senhor e Salvador Jesus de Nazaré, ao senhorio de Cristo. E o oitavo princípio que aprendemos é que Jesus voltará. Jesus voltará. É o que diz Mateus 24, versículo 30. Então aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e muita glória. O que significa isso? A maior notícia que o mundo terá nos últimos dias é o retorno de Jesus à terra. Maranata, vem Senhor Jesus. Volta logo, Jesus. Como Jesus também ascendeu aos céus, ao trono de Deus, ele virá do mesmo modo, porém, não mais como um servo,
mas sim como Senhor dos senhores e Rei dos reis, implantar o seu reino milenial nessa terra e arrebatar o seu povo para viver com ele nas moradas eternas no reino celestial. Os salvos o contemplarão com alegria, os incrédulos o verão com lamentos. Por não sabermos a hora da sua volta, devemos vigiar, devemos ser prudentes, devemos ser sábios, devemos nos consagrar e nos santificar e aguardá-lo com vigilância e santidade para não ser pegos despreparados pelo nosso Senhor. Tá bom? Espero de alguma maneira ter contribuído para o seu entendimento da importância de Jesus como a porta, como o caminho e como o alvo. Que Deus abençoe a sua vida, que essa revelação de tantos textos sagrados que nós citamos aqui chegue ao seu coração, que você dobre o seu joelho, entregue a sua vida para Jesus se você ainda não fez isso. Reconheça Jesus em todos os seus caminhos. Viva uma vida com Jesus de Nazaré e você vai ver o que Deus fará na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Se você quiser nos conhecer, entre em contato conosco. Nosso site é casanarrocha.com. Nosso site tem áudios, vídeos, artigos, muito material. Ali também você pode semear, se levantar como um cooperador fiel nessa obra linda que Deus tem feito através do nosso ministério, casanarrocha.com. Nós também estaremos colocando ali embaixo as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. Nosso site também está aí na descrição para você, casanarrocha.com. Continue conosco nesse domingo, às 10 horas da manhã. Teremos um culto especial onde nós vamos estar ensinando chaves para a resolução de conflitos interpessoais, familiares, entre pessoas. Nós vamos estar trazendo segredos da palavra de Deus para termos relacionamentos com significado, afetivos, abençoados, cheios da graça e solucionarmos os problemas que as relações humanas muitas vezes nos impõem. Então não perca, nesse domingo às 10 da manhã, todo domingo às 10 da manhã, na Igreja Casa na Rocha, na Rua Nápoles, 2025, Jardim Gávea, em Umuarama, Paraná. Pastor Giovanni, toda a nossa equipe de trabalho, de diaconia, estamos ali para te servir, para de alguma maneira contribuir, abençoar a sua vida e o seu coração. E eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Toda terça-feira, também às 8 horas, nós temos um culto no meio da semana, terça-feira, 8 horas, e quinta-feira nós temos uma programação também especial às 20 horas. Entre em contato conosco. No site tem todas as informações com relação a isso e que Deus te abençoe de todo o nosso coração. Quero terminar orando por você, para que Jesus, esse Senhor e Salvador, abençoe a sua vida, o seu coração, a sua casa e a sua família. Pai, no nome de Jesus, nós colocamos a vida de cada um desses irmãos diante do Senhor. Pedimos a tua graça sobre eles, a unção do Senhor, a bênção do Senhor sobre cada um deles. Que Jesus seja a porta pela qual nós vamos adentrar. Que venhamos a trilhar Jesus, que é o caminho, e com a ajuda do Espírito Santo, que é o nosso guia, trilhemos o caminho de vida eterna. Que Jesus seja o alvo da nossa vida e que cada dia mais desejemos, como diz a tua palavra, sermos a imagem e semelhança de Jesus de Nazaré. Que possamos aprender todas essas verdades, praticarmos todas elas na nossa vida, vivemos a vida cristã em honestidade, sinceridade, vigilância, prudência, sabedoria, consagração e santificação diante do Senhor. Liberta os cativos, cura os enfermos, sara os feridos. Pai, abençoa cada dizimista, ofertante da tua casa. Move as pessoas na direção de semearem no teu reino, de compreenderem o privilégio de serem cooperadores na tua obra. Pai, abençoa cada um deles, abençoa esse ministério, abençoa as nossas vidas, continua fluindo, tocando, abençoando vidas, Pai, através das nossas vidas, no fluir do teu Espírito, para o louvor da tua glória, com a motivação correta do nosso coração. Que Jesus seja exaltado sobre tudo e sobre todos, e como Senhor e Salvador, soberano da nossa vida, possamos ser úteis na tua obra, na tua seara, fazendo a diferença na vida de outras pessoas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida, louvado seja o nome do Senhor e que a graça de Deus venha sobre você. Nós vamos deixar aqui disponível mais um tempo, uma barrinha, para que você se torne cooperador, tem as nossas chaves Pix, todas as questões. Também nós temos um código QR Code, se você quiser apontar seu celular, está disponível aqui para
você. Que Deus abençoe a sua vida, que a graça e a paz do Senhor venha sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.